Você não conectou, não? Você trouxe? Conectou? Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula nossa. Deixa eu ver quem já está aí. Quem já está aí já vai chegando, já vai colocando aí no chat para eu saber que vocês já chegaram. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, muito prazer. Meu nome é Ludicena. Eu sou perita em cálculos trabalhistas já há 10 anos. E eu venho aqui toda terça-feira para poder a gente conversar sobre a perícia em cálculos trabalhistas. Então, toda terça-feira eu trago aqui conteúdos diferentes sobre a perícia. E, inclusive, né, gente, essa é a nossa aula número 108, se eu não me engano, hein, gente? 108 semanas vindo aqui consecutivamente para nós conversarmos sobre a perícia em cálculos trabalhistas. E deixa eu ver quem é que já está aqui comigo, quem vai participar dessa aula hoje. O pessoal está chegando ainda. Hoje, inclusive, estamos em horário diferente, né, gente? Normalmente, tradicionalmente, a nossa aula é toda terça-feira, às 10h15 da manhã. Mas, né, quem está me acompanhando aí sabe, né, esse ano de 2024 está sendo uma mudança aqui na minha rotina, uma mudança na minha vida. Inclusive, mudei de cidade, estou em casa nova, tudo novo. E vocês também começaram a comentar comigo. Lud, podia fazer aula à noite. Ai, Lud, esse horário eu não consigo participar, né? Então, por isso, resolvi trazer essa aula aqui para as 19 horas, gente. E eu quero ver se vocês vão participar mesmo, hein? Então, aproveita, já chama alguém para vir participar dessa aula, já chama aí um colega, um contador, um administrador para participar dessa aula conosco, porque hoje a gente vai falar sobre um tema aqui. Eu escolhi um tema que é super pertinente. Nós vamos conversar sobre feriados, né? Nós vamos conversar sobre quais são os feriados, como que se calcula e qual é o impacto disso na perícia em cálculos trabalhistas. Qual é o impacto disso quando a gente vai fazer um cálculo trabalhista, tá? Deixa eu dar boa noite, deixa eu valorizar quem está aqui comigo no chat. Josiane, boa noite. Josiane está sempre aqui, né, Josiane? Já é aluna do MP11Es. Quem já é aluno, gente, já coloca aí a nossa hashtag, né? Qual que é? Deixa eu ver se vocês estão lembrando aí. Pessoal, confirma para mim se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, se está tudo certo com a imagem e com o som. Só porque, como eu estou em casa nova, né, ambiente novo, só para ver se está chegando tudo direitinho aí para vocês. Deixa eu ver aqui, professor Zanetti, boa noite. Zazá, na verdade, né? Ercilane, boa noite. Wagner, boa noite. Rafael, Marleide, Leni, boa noite. Tá chegando direitinho? Ótimo, beleza, gente. E eu quero saber de vocês, né? Fala para mim, essa próxima semana já é semana de carnaval, hein? Carnaval, vocês vão viajar ou vão ficar em casa? Deixa eu saber aqui. Por que eu estou perguntando isso? Porque no tema, né, da nossa aula de hoje, tem uma pergunta que não quer calar, né? E eu vou falar para vocês aqui durante a aula. E aí, carnaval é feriado? Carnaval não é feriado? Isso faz diferença na hora que a gente vai fazer o cálculo? Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Manuel, boa noite. Doutor Vanderlei, boa noite. Ercilane, muito bem. Alana, boa noite. Vamos chegando aí, gente. Muito bem. Perícia transforma é o nosso lema. Para quem está chegando pela primeira vez, perícia transforma, gente, é o nosso lema. Por quê? Porque a perícia transformou a minha vida, transforma a vida dos meus alunos. E você que ainda não é aluno também pode ter a vida transformada pela perícia. Carnaval, aproveitar para colocar o cronograma em dia. Muito bem, Manuel, é isso mesmo. Diz que estudo no feriado é resultado dobrado, não é isso? Embora a gente vai ver se carnaval é feriado ou se não é feriado, né? Prontos para começar a aula de hoje, gente? E antes de mais nada, antes de já começar o conteúdo aqui, quero que vocês já curtam essa aula, hein, gente? Para a gente que trabalha aqui, né,
trabalha no Instagram, trabalha no YouTube. É super importante isso, porque o YouTube entende, né? Entende que é que esse conteúdo é relevante e acaba entregando para outras pessoas também. Então aproveita, já coloca o dedinho aí, não vai, né, doer em ninguém. Então já prestigia o trabalho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Matemática 24 horas. Trabalho com cálculos na Procuradoria da USP. Vou acompanhar as aulas. Olha que responsabilidade. Seja bem-vindo, então. Ou bem-vinda, bem-vindo. Simone, seja bem-vinda. Isso mesmo, Perícia Transforma. Jennifer. Bom, vamos lá, então, gente. Prontos? Podemos começar a aula prática? Papel e caneta na mão aí. Hoje a gente vai falar sobre teoria e vai falar sobre a prática também. Vou mostrar para vocês algumas coisas lá no PJ Calc, tá? E à medida que vocês forem tendo dúvidas, já vai colocando aqui para mim, né? Eu vou explicando e aí vocês vão colocando no chat e a gente vai conversando. Combinado? Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui uma apresentação. Deixa eu pegar aqui o material que eu quero compartilhar com vocês. Me falem, gente, se está aparecendo para vocês aí direitinho ou não. Confirma para mim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui reduzir isso. Ok? Está aparecendo a tela? Bom dia, sou do Rio. Bom dia, belo dia. Sou do Rio. Ok, seja bem-vindo, então. Pessoal, olha só. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos feriados, tá? Então, coloquei na tela para vocês, para a gente poder conversar e discutir um pouco sobre a questão dos feriados e sobre o impacto disso, né, nos cálculos trabalhistas. Então, a primeira coisa é a gente pensar, né, quais são os feriados, né? Quais são os dias que de verdade são considerados feriados e que a gente precisa pensar quando nós formos fazer os cálculos trabalhistas. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, deixa eu colocar uma apresentação aqui que fica melhor para vocês, isso. Então, eu trouxe aqui, olha só, nós temos alguns dias que são determinados, que são os feriados nacionais, tá, gente? Quais são esses feriados nacionais? Bom, 1º de janeiro, 21 de abril, tá, que é o de Tiradentes, 1º de maio, que é dia do trabalho, 7 de setembro, que é a independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, que é finados, 15 de novembro, que é a proclamação da República, 25 de dezembro, que é o Natal, e eleições municipais, quando tem eleições municipais. Mas, historicamente, de um tempo para cá, né, as eleições municipais são aos domingos. Então, acaba que não tem muito esse problema, tá? Eu sou nova, né, gente? Mas eu não me lembro, não me lembro de época que eleições municipais caíram em outra data que não seja domingo, tá? Mas esses são os feriados que a gente precisa, de fato, compreender e pensar como feriado de uma forma geral, tá? E aí, às vezes, vocês vão falar assim, Lud, mas que bobeira essa questão de feriado, isso é uma coisa simples, né? É uma coisa muito simples. O que é? Quando que é feriado, quando que não é? Não é não, tá, gente? Isso é importantíssimo nos cálculos. Inclusive, eu já tive impugnação exatamente por causa disso, por causa dessa questão de feriados. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de feriados e repousos semanais remunerados, né? Se eles são considerados a mesma coisa para o cálculo trabalhista, se não são. Esse ponto, inclusive, né? Esse ponto, inclusive, é um dos pontos que traz mais impugnação, tá? Em relação nos cálculos trabalhistas, quando a gente está falando de feriado. Tá? Então, é importante demais saber isso. E todo perito, né, em cálculos trabalhistas, perito que realmente quer ter conhecimento na área, quer se destacar no mercado, quer alcançar aí o faturamento que a gente fala, né, de R$10 mil por mês, tem que entender sobre essa questão também dos feriados, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui, gente, nós temos os feriados nacionais, tá? Que eu falei para vocês. Mas não são somente os feriados nacionais, tá? Também entra nos nossos cálculos feriados religiosos fixados em lei municipal.
né? E aí, o que acontece? A gente tem, né? Se você tiver um feriado religioso no município, ele também vai entrar no cálculo trabalhista. Aqui se inclui a Sexta-feira Santa e, geralmente, o que a gente vê, né? De feriado municipal, de feriado religioso. Geralmente, padroeira da cidade. Lá na minha cidade, por exemplo, né, em Viçosa, não aqui em Uberlândia, né? Aqui eu não sei qual que é, mas lá em Viçosa, por exemplo, tem o dia da padroeira da cidade, que é dia de Santa Rita, que é 22 de maio. Então, quando a gente faz cálculos, né? Quando a gente está fazendo cálculos trabalhistas lá para a cidade, a gente vai considerar, né, esse feriado também, que é o feriado religioso fixado em lei municipal. Então, geralmente a gente vê isso. Além desse feriado, tem também os feriados estaduais, né? Um exemplo dos feriados estaduais é a questão da consciência negra. Então, tem alguns estados que consideram, né, a consciência negra como feriado. Inclusive, em Minas não era considerado, e esse ano eu vi que foi incluído nos feriados estaduais, o Dia da Consciência Negra. Não sei se se nos demais estados também, né? Tradicionalmente eram Bahia, Rio, São Paulo, acho, né? Mas Minas não era. E a partir desse ano, Minas aderiu também a essa questão da consciência negra. Mas o fato é, né, que se tiver algum feriado estadual fixado, ele também vai ter que ser considerado aí no nosso cálculo, tá? E aí, gente, e o carnaval, né? E o carnaval? Carnaval tá chegando, né? A folia tá aí. O carnaval é feriado ou não é feriado? Gente, fala para mim aqui no chat. Carnaval é feriado ou não é feriado, gente? Quero ver aqui no chat se carnaval é feriado ou não, gente. O pessoal tá falando, 20 de novembro agora é feriado nacional também. 20 de novembro é a consciência negra que eu comentei, não é? 20 de novembro? Eu acho que é o feriado da... Vamos ver aqui. Fala para mim aqui no chat, gente. Aqui, vi alguma notícia sobre a inclusão do feriado da consciência negra nos feriados nacionais. Então, é isso, gente. Né? Eu pesquisei e eu vi que ele estava em Minas Gerais, mas não vi que nos demais estados ele já tinha sido incluído também, né? E aí se tornado um feriado nacional. Mas em Minas, ele saiu ainda, né, como feriado estadual, né? Então, agora pronto, gente. Agora já está definido. Toda vez que for fazer cálculo, daqui para frente, né? E aí isso vai gerar. E aí tem que observar isso, hein, gente? Daqui para frente, dia 20 vai ser feriado, né? Feriado nacional aí. Dia da Consciência Negra. Tomar cuidado para os cálculos anteriores, né? Então tem que tomar muito cuidado por causa disso, tá? Então, como daqui para frente foi determinado, os cálculos anteriores não podem ser incluídos. Cuidado para não levar isso aí como regra geral, tá? Embora eu vou mostrar para vocês que claro que vocês precisam conhecer, né? Saber aqui é interessante, né? Toda vez que eu vou fazer um cálculo, né? Toda vez agora não, mas no início eu ia muito na legislação específica dos feriados, que é essa legislação que eu peguei para trazer aqui para vocês os feriados, tá? E uma vez, vamos falar sobre o carnaval. Uma vez eu tive uma impugnação muito forte em relação a isso. O pessoal está colocando aqui, ó. Ponto facultativo não é feriado, carnaval é facultativo, não é feriado. Isso, exatamente, gente, é isso mesmo. Carnaval é facultativo, em São Paulo mesmo não é feriado em nenhum dos dias, a Vanessa está falando. Pois é, gente, o que acontece, né, com o carnaval? Essa semana mesmo, meu esposo ele me perguntou: é feriado? Não é feriado? Porque a empresa dele vai trabalhar todos os dias e tudo. E não é feriado de uma forma geral, mas depende do estado e do município. O estado não é feriado nacional, mas o estado e o município podem fixar como feriado. Por exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o carnaval é feriado. Entendeu? Então, aí é que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque tem que observar também a legislação, né, municipal, a legislação local.
Então, tem que observar isso também, tá? Mas, de uma regra geral, o carnaval ele não é feriado. E uma vez eu fiz um cálculo e eu tive justamente essa impugnação. Eu fiz um cálculo e justamente eles me impugnaram porque eu não considerei o carnaval como feriado. A empresa me impugnou, né? Porque eu considerei, na verdade, era um cálculo de horas extras, e eu considerei que ele tinha trabalhado todos os dias, inclusive no carnaval, não sei o quê. E a empresa alegou que ele não tinha trabalhado. Só que não tinha cartão de ponto, gente. Aquela sentença que ela defere de uma forma geral as horas extras, né? Então, ele não tinha comprovante de quando que o funcionário trabalhou, quando que ele não trabalhou. Então, o que eu argumentei? Com base na legislação, eu argumentei que carnaval não era feriado. Portanto, o funcionário trabalhou normalmente. E eu apurei horas extras naquele dia. Tá? Então, eu tive uma impugnação em relação a isso, mas assim, foi uma impugnação que eu respondi com segurança, porque tem impugnação, gente, que tem duas vias, né? Então, a gente pensa, a gente olha, vê se está certo, se está errado, mas isso não, é uma impugnação que eu respondi com segurança, porque a legislação é clara para a gente, né? Não estabelece o carnaval não estabelece o carnaval como feriado, e na minha cidade, na época, isso era na minha cidade, na vara do trabalho de Viçosa ainda. Hoje já nem tem vara de trabalho mais em Viçosa, mas era na minha cidade. Então eu conhecia a legislação e sabia que lá não era feriado em carnaval. Além disso, gente, outra coisa que vocês precisam observar. Aqui a gente está falando de uma lei geral, né? Então, além de observar a questão da lei municipal, lei estadual, tem que observar a convenção coletiva, tá? Porque não é feriado, mas pode ser que a convenção coletiva estabeleça que naquele dia eles não vão trabalhar. E aí, de fato, a gente não pode considerar, tá? De fato, a gente não pode considerar como trabalhado. Então, se fosse, por exemplo, um caso desses de apuração de horas extras, se a CCT traz que é um dia, né, que não vai ser trabalhado, a gente não pode apurar horas extras ali, tá? Então, tem que observar também a questão da CCT. Por exemplo, lá em Viçosa, na minha cidade, a segunda-feira de carnaval é dia do comerciário. Então, fica fechado, né? Então, o comércio, em geral, as empresas não abrem. Então, quando a gente vai apurar, né? Fazer cálculo lá, essa segunda-feira tem que ser observada. Tá? Mas aí tudo depende, gente, se tem convenção coletiva nos autos, se a empresa, né, se a convenção coletiva está ali para a gente consultar, se a gente está atuando como assistente técnico, seja da empresa, seja do empregado, aí é importante a gente consultar, né, a CCT. Porque pensa bem, se você está pelo lado da empresa, você pode fazer justamente esse argumento que a empresa fez para mim. No caso, na segunda-feira. Na segunda-feira não pode trabalhar porque é dia do comerciário. Então, pela CCT, não tem trabalho naquele dia. Tá? Então, é importante isso também. A Marcela está falando aqui em Porto Velho tem um decreto que segunda e terça é feriado. E na quarta, ponto facultativo. Então, pois aí tem que observar, né? As legislações municipais e as legislações estaduais também. Lá em Porto Velho, por exemplo, vai ser considerado como feriado, tá vendo? E quarta-feira, ponto facultativo. Alguém até perguntou, né, a Jennifer, e quarta-feira de cinzas? Muitas empresas param meio período. De fato, muitas empresas param meio período e o governo, em geral, também para. Então, lá na universidade, por exemplo, que eu trabalho, né? Quarta-feira só se trabalha à tarde, na parte da tarde. A parte da manhã é ponto facultativo que eles falam, né? Gente, ponto facultativo é quase, na prática, é quase a mesma coisa que feriado, né? Para os funcionários. A maioria não vai trabalhar. Mas o ponto facultativo, ele dá o direito da empresa escolher se ela vai trabalhar ou não. Se ela vai funcionar ou não, se os funcionários vão ter que ir ou não. Ponto facultativo é diferente de feriado, né? Na teoria e na prática, muitos lugares é como se fosse a mesma coisa, né? Mas na teoria, né, de fato, o ponto facultativo dá o direito da empresa escolher. Tem um outro que é comum também, que é Corpus Christi. Corpus Christi, muita gente acha que é feriado, exclusivamente. É feriado. E não é feriado, não está escrito em nenhum lugar que é feriado.
tá? Então, assim, é algo interessante para a gente pensar, né? E às vezes a gente tem aquilo na cabeça, às vezes a gente está fazendo um cálculo lá e a gente nem se atenta para isso. Mas o feriado, né? Ele vai impactar diretamente nos nossos cálculos. Eu vou mostrar para vocês também como que isso, né? Como que pode ter esse impacto. E vou mostrar algumas coisas lá no PJ Calc que são interessantes vocês saberem também, tá? O doutor Vanderlei está perguntando, mas o PJ-Calc já traz essa informação quando selecionamos o TRT da região? Traz, tá? Então, por isso, gente, que é importante. Então, olha só, quando eu falo para vocês assim, deixa eu já pegar o meu PJ-Calc aqui, deixa eu interromper o compartilhamento aqui e pegar o PJ-Calc para eu mostrar para vocês. Por isso que quando a gente fala assim, vocês precisam atualizar o PJ-Calc de acordo com cada tribunal de vocês. Então, por exemplo, se eu atuo no TRT3, eu preciso atualizar o PJ-Calc de acordo com a minha tabela do TRT3. Né? Quem trabalha em outro tribunal vai atualizar de acordo com outro tribunal. Mas não é por causa exclusivamente, né, ou por causa dos índices de correção monetária. Às vezes as pessoas acham que precisa atualizar por causa do índice de correção. Não é isso. Todo mundo tem que atualizar por causa do índice de correção. Mas o que dá de diferença de um tribunal para o outro não é o índice. O índice de correção ele é o mesmo. Se eu estou no TRT3, se eu estou no TRT10, se eu estou no TRT15, o índice de correção vai ser o mesmo. A diferença está justamente aí, nos feriados nacionais, nos feriados estaduais e feriados municipais. Tanto que, se eu estou fazendo um cálculo trabalhista e ele não tem nenhum impacto de feriados, eu não preciso nem me preocupar em trocar de tribunal, tá? Porque o correto, ou pelo menos deveria, né, a teoria, é que vai dar o mesmo valor em qualquer tribunal que eu atualizar, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui no PJ-Calc. Então, olha só, aqui nós temos o PJ-Calc e aqui a gente tem as tabelas, tá vendo? Então, aqui tem tabelas de feriados e pontos facultativos. Então, essa tabela aqui, ela vai ser atualizada de acordo com cada tribunal. Por isso que aqui na atualização, vocês têm que atualizar de acordo com cada tribunal que vocês estão atuando. Então, é isso que vai fazer diferença na hora de vocês fazerem um cálculo, tá? Então, sim, tem que atualizar e, graças a Deus, gente, o PJ-Calc, ele já traz isso pra gente. Por quê? Por isso que eu falo, né? Hoje eu ainda, mas eu ainda encontro profissionais, né, peritos, que têm resistência em relação ao PJ-Calc. Gente, quem é aluno do meu curso aqui e que já fez o módulo de Excel e já fez um módulo no PJ-Calc, fala aqui para mim, o que é mais fácil, gente, e mais prático para gente? Coloca aqui para mim no chat, PJ-Calc ou Excel? O que é mais fácil e mais prático? Porque, olha só, enquanto lá no Excel a gente precisa buscar, eu preciso ir manualmente conferindo todos esses feriados. Supondo que eu estou fazendo uma apuração de horas extras, né? E aí foi deferido lá cálculo de horas extras e o juiz deferiu jornada fixa. Então, o funcionário trabalhava, né? De segunda a sexta-feira e sábado e não trabalhava feriados. Pensa bem, no Excel eu preciso pegar isso um por um, eu preciso ver que dia que é feriado, que dia que não é feriado, entendeu? Antes a gente fazia essa separação, gente. Pensa bem, quem está começando agora, gente, tá no céu. Eu trago para vocês o Excel lá dentro do curso para vocês sentirem mesmo essa diferença. E o Excel, ele traz assim, verba passo a passo. Então vocês conseguem visualizar com muita facilidade, né? Mas, de fato, o PJ-Calc, ele traz isso para a gente com muita facilidade. Ele já traz os feriados para a gente, né? Ele já traz aquilo ali. Aí, olha só, já vi casos, né? Lud, vocês têm que concordar comigo que tem muitas cidades no Brasil e pode ser que alguma cidade ainda não esteja incluída lá o feriado municipal, né? Pode acontecer, tá, gente? Lud, eu tô fazendo cálculo, não tá puxando o meu feriado municipal. Aí depende.
Aí, ou você faz, né, uma alteração ali naquele dia, lá dentro do próprio PJ Calc, ou é possível entrar em contato com o TRT8 e pedir o TRT8 para fazer a inclusão daquele dia como feriado, tá? Então, é possível fazer isso. A Eline, PJ Calc muito mais fácil, já fiz os dois, mais prática no PJ Calc, a Suelen falando. Eu coloco no Excel para comparar com o PJ Calc, a Leia. Ó, para quem está começando, Leia, isso é legal porque você vai fazendo as comparações, você vai vendo ali, né? Mas vai chegar um momento, se Deus quiser, quando você tiver com muitas perícias, que você não vai ter tempo hábil para fazer isso. E aí você tem que aprender realmente a analisar o relatório do PJ Calc. E às vezes a gente acaba, às vezes passa algum detalhe mesmo, tá, gente? Ontem, por exemplo, eu estava respondendo uma impugnação. Quem viu meus stories aqui viu que ontem eu cheguei da academia e falei, meu Deus, agora eu vou descansar. Aí lembrei, gente, que tinha uma impugnação. Falei, meu Deus, preciso responder essa impugnação. Nessa impugnação, devia ter lá uns 8 pontos de impugnação. Todos os pontos de impugnação eu não fiz nenhuma retificação. Praticamente todos eu mantive o meu laudo, com exceção de um ponto, gente, que eu precisei fazer impugnação. E foi um ponto que foi um erro, assim, na verdade, não foi nem um erro em si, foi uma falta de atenção. Na hora que eu fui parametrizar a ADC 58, eu parametrizei a ADC 58 e não cliquei em salvar. Então, quando eu atualizei o cálculo, ele atualizou daquela forma padrão que vem tabela única de débitos trabalhistas. E, obviamente, né, não é assim que tem que ser atualizado. Tem que ser IPCAE, né, com juros TRD na fase pré-judicial e na fase judicial Selic. Então, assim, às vezes, gente, até hoje, né? Então, quem está começando aí, por exemplo, não tenha medo de errar, tá? Ai, Lúdia, eu vou fazer o meu primeiro cálculo, eu estou desesperada. Bom, tá fazendo o primeiro cálculo, tá com dúvida? Primeiro, vem, né, para quem é aluno, vem para a nossa aula do PAP, né, que é o Programa de Apoio ao Perito. Toda quinta-feira, né, essa semana tem de novo às 7 horas da noite. Então, você pode vir trazer sua dúvida. Mas não tenham medo, né, de errar, não tenham medo de começar. Ah, Lúdia, eu vou fazer esse cálculo aqui, vou errar, nunca mais vou ser nomeado. Não é assim que funciona, tá, gente? Todo mundo erra, todo mundo está sujeito. E para vocês verem, eu já tenho 10 anos de perícia, já vou para 11 anos de perícia, e aconteceu isso comigo. Então, quer dizer, eu tive que retificar esse ponto. Gente, deu uma diferença no cálculo, tá? Se eu não me engano, o cálculo tinha dado, o primeiro cálculo tinha dado na faixa de, sei lá, 360 mil reais. O segundo cálculo, porque na verdade ele não foi atualizado, né? Porque eu cliquei lá, mas eu não salvei e depois eu não conferi essa informação. Estava dando coisa de 350, 360 mil reais. Quando eu atualizei direito, gente, né? Quando eu atualizei de verdade, salvei, pulou para 440 mil. Quase 100 mil reais de diferença. Olha só. Porque tem a Selic, né? Era um cálculo aí de muitos anos, então deu uma diferença considerável. Mas o que você vai fazer nesse caso? Só retificar, né? Concordar que está errado ali, fazer a retificação. E as duas partes fizeram essa impugnação, né? E eles tinham razão. Então, quer dizer, né, o PJ Calc, voltando aqui ao que eu estava falando, eu fui lá do outro lado, agora volta aqui para a aula, né, gente? A gente vai falando. Mas, enfim, né, o PJ Calc, ele facilita muito isso. Ele barra os erros, né? Então, nesse caso de feriados, por exemplo, ele já traz ali os feriados para gente, tá? Então, facilita demais. Eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui dentro do PJ Calc, tá? Mas deixa eu voltar aqui para a nossa aula lá. Deixa eu colocar aqui. Gente, fala comigo se tudo certo até agora. Estão entendendo? Estamos indo, caminhando aí. Fala para mim se tudo certo. Então, esses aqui são os feriados, né? Então, como a gente tinha falado, o carnaval aqui, ele não é feriado, né? Exceto se o estado ou o município regulamentar como feriado. Então, tem que observar, pode ser que tenha cidades aí, pode ser que tenha alguma perícia que você vai pegar para fazer e que sim, né, ele vai ser considerado como feriado, tá? Ok, beleza. E agora vamos lá. Então, vamos pensar.
Já sei, Lúde, o que é feriado, né? Já entendi quais são os feriados que vão impactar aí no meu cálculo. Vamos pensar agora, então, né? Quais são os impactos? Quando que eu vou precisar calcular feriado, né? Quais que vão ser os meus impactos em cálculos trabalhistas? Bom, a gente pode ter dois tipos de deferimentos. A gente pode ter o feriado como verba principal. O que é isso, Lu, de verba principal? Lembra que eu expliquei para vocês? Verba principal, já expliquei em outras aulas, mas vou reforçar, caso alguém não saiba. Verba principal é aquela que a verba principal é aquela que existe por si só, né? Ela foi deferida ali, ela existe por si só. Exemplo, horas extras. É uma verba principal, ela existe por si só. Reflexos, né? E verbas reflexas. Depende de uma outra verba para existir. Verba principal, horas extras. Reflexos, né? Reflexos em férias, 13º, descanso semanal remunerado e feriados, tá? Então, o feriado, ele pode ser uma verba principal, que é o quê? É quando o juiz manda pagar o feriado. Né? Então, o juiz ele pode falar, pode ser que os funcionários entrem solicitando o próprio pagamento ali da verba principal, né? Do feriado como verba principal. E aí, né, como que vai ser esse caso? O feriado como verba principal, existe uma súmula, embora a CLT não é extremamente clara, né? Existe uma súmula, que é o quê? Trabalho em domingos e feriados não compensados. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Então, se eu tenho né, um feriado trabalhado, ele tem que ser pago em dobro. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que inclusive foi uma pergunta que me fizeram na aula, no último papo que a gente teve. Acho que até está aqui quem me perguntou, acho que foi o... Quem é que me perguntou sobre isso? Ai, agora não tô... O Wagner. O Wagner me perguntou sobre isso. Quando a gente vai calcular feriado, né, em dobro, qual é a metodologia? Olha só, pensem comigo que a gente tem duas metodologias para calcular o feriado em dobro. A gente pode pegar o valor do salário, da remuneração, divide por 30 e multiplica por 2. Concordam comigo que eu tenho um feriado em dobro? Onde eu pego, né, o valor total ali, divido por 30 e multiplico por 2. E tenho também uma outra forma de apurar, que é o quê? É eu pegar as horas trabalhadas, tá? Pego as horas trabalhadas e depois eu pego essas horas trabalhadas e multiplico. Pego as horas, apuro o valor da hora extra e multiplico por 100%. Percebam que é diferente a forma de apurar? E aí, qual é a forma correta, né? Que eu posso apurar dessas duas formas. Então, por exemplo, conseguiram entender, gente, as duas formas? Vocês querem que eu faça no Excel? Fala para mim se vocês conseguiram entender as duas formas ou se vocês querem que eu faça no Excel. Entenderam? Ok? Então, olha só, eu posso fazer das duas formas. Faz no Excel? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, o que a gente pode fazer? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E aí, quero mostrar uma decisão dessa para vocês. Olha só. Deixa eu ver. Excel. Olha só, vou fazer no Excel para vocês verem. Vamos supor que esse funcionário ele tem uma remuneração de R$ 1.500. Então, olha só, ele tem uma remuneração de R$ 1.500. E o juiz deferiu o pagamento dos feriados. O feriado, ele é pago com 100% ou em dobro, tá? Então, ele é pago dessa forma. Então, como que eu posso fazer? Eu tenho duas formas de fazer esse cálculo. Primeiro, eu vou fazer aqui, vou apurar o dia.
Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma remuneração de 1.500, eu divido ela por 30. Então, esse funcionário ele recebe R$50 por dia. Então, o feriado dobrado dele vai ser o quê? Cada dia dobrado que ele trabalhar vai ser R$100, concorda? Mas olha só, a outra forma de apurar é o seguinte: nós vamos apurar aqui as horas. Apurar as horas. O que eu vou fazer para apurar as horas? Vai ser o quê? Vai ser o valor da remuneração, supondo que ele trabalha 220 horas, dividido por 220. Então, eu tenho o valor da hora dele. Aí, ele é pago com 100%. Então, eu multiplico por 2. Então, a hora dele é 13,63 aqui. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 8 horas, ele vai ter direito a R$109. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Formatar célula. Deixa eu colocar aqui. Então, gente, percebam que dá resultado diferente. Quando eu apuro o dia, nesse caso, o autor ele vai receber R$100 por dia trabalhado. Quando eu apuro as horas, ele vai receber R$109. Então, perceberam a diferença da metodologia? E aí, o que acontece? Isso aqui, né? Isso aqui se agrava mais ainda, essa diferença, se a gente pensar que o funcionário ele não trabalhou 8 horas por dia. Se ele tiver feito 1 hora extra, ele tiver trabalhado 10 horas por dia. Aí, ao invés de 100, ele tem direito a receber R$136. Conseguiram entender a diferença, gente, de apurar o dia em dobro ou apurar as horas em dobro? Então, tem essa diferença do feriado, tá? E aí, Lude, qual é a melhor forma? Fala aqui para mim no chat se vocês entenderam, gente, as duas metodologias, tá? Fala aqui para mim se vocês entenderam. Lude, no caso o trabalhador tiver insalubridade ou algum outro fator variável, Eline, vai entrar aqui no cálculo também, tá? Aqui eu considerei de R$1.000 a remuneração. A remuneração, ela inclui o quê? O salário básico, mais as outras verbas de natureza salarial, né? Então, se ele tem aí, por exemplo, uma insalubridade, ela vai entrar aqui também no cálculo. Você vai somar na base de cálculo, tá? Então, gente, existem essas duas formas de apurar aí o feriado. E a mesma coisa acontece com os domingos, tá, gente? E aí, qual é a forma correta? Depende muito de como isso está expresso na sentença, tá? Mas, em geral, se o funcionário, né, se você vê algum indicativo de que ele trabalhou mais do que 8 horas, de que ele fazia horas extras e tudo, apure pelo número de horas, porque vai ser mais justo com o empregado. Mas pode ser que você tenha impugnação em relação a isso. Agora, olha só, quero mostrar para vocês, olha o que o TRT3 fala sobre isso. O TRT3, gente, o manual do TRT3, ele traz justamente um exemplo sobre isso. Até comentei isso na aula do papo, eu quis trazer aqui para vocês. Opa, foi demais. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha só, esse exemplo aqui. A remuneração dos feriados laborados. O exequente, ele pretende receber os feriados laborados em dobro, mais as horas excedentes da cesta diária nesses dias com acréscimo de 100%. Aí, olha o que aconteceu. Isso aqui é um julgamento de um juiz, tá, gente? Teve uma impugnação e aí o juiz está julgando esse ponto. Olha o que ele fala, o que o juiz fala. Ó, gente, saí do negócio. Peraí. Cadê? Eita, ferro. Saiu de onde eu queria. Deixa eu achar aqui. Esse manual, gente, é o manual do TRT3, tá? Inclusive, esse manual ele está dentro do curso. É um manual que eu deixo lá para vocês. Deixo de apoio para vocês lá, que é um manual que tem muita coisa interessante, tá? Até hoje eu uso ele bastante. Embora ele é de 2016, ele tem muitas informações interessantes, tá? Aqui, consegui chegar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Olha só o que ele fala. O exequente pretende receber... Aqui, vamos ver aqui embaixo.
Na apuração dos feriados laborados, a perita os calculou, tomando como referência o valor equivalente ao dobro de um dia do salário do reclamante, conforme anexo 5 das planilhas. Entretanto, o critério utilizado consistente no cálculo baseado no dia de serviço não é satisfatório, porque parte do pressuposto que os empregados se ativaram no feriado, independente da quantidade de horas que elaboram, que eles receberão o mesmo valor. Deixa eu ler de novo para ficar mais claro, né? O critério utilizado, consistente no cálculo baseado no dia de serviço, não é satisfatório, porque parte do pressuposto que os empregados que se ativam no feriado, independentemente da quantidade de horas que elaboram, receberão o mesmo valor. A exata medida da remuneração devida pelos serviços prestados em tais dias será apurada a partir do cálculo salário-hora. A partir daí, multiplica-se esse valor de referência pela quantidade de horas laboradas no feriado e aplica-se o adicional de 100%. Entenderam, gente? O que o juiz quis dizer? Para esse juiz aqui, a forma mais correta, tá? É aplicar o salário hora. Então, acha o valor da hora e multiplica por 100%, que é justamente o que a gente fez aqui na segunda opção, tá? Então, quando vocês forem calcular, né, lá no PJ Calc, ele tem as duas opções, gente. Lá no PJ Calc, ele tem essa opção aqui do dia, de apurar o dia em dobro, e ele tem essa opção. Essa opção aqui é o quê? São as horas extras 100%, tá? Que você apura lá no PJ Calc, ok? Ei, Flávio, seja bem-vindo. Cheguei atrasado, mas cheguei. Muito bem. Ficou claro para vocês, gente? Então, esse, gente, é o cálculo, tá? Da verba. Antônio passando aqui atrás. É assim mesmo, né, gente? Filho é assim mesmo, né? Passando atrás, comendo um doce de leite, viçosa, todo tranquilo. Mas olha só, isso, né, que eu falei para vocês, que eu mostrei aqui, é o cálculo, tá, do feriado como verba principal. E lá no PJ Calc, quando vocês forem apurar, deixa eu mostrar para vocês lá no PJ Calc. Deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar aqui. Peguei esse aqui, um teste aqui. Aqui no PJ Calc, a gente pode buscar, tá? Olha só, aqui no Expresso, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, acho que tá. Aqui no Expresso, a gente pode buscar as horas extras, 100%, tá? Que é essa aqui que a gente vai utilizar. E aí vocês podem renomear como feriado também, não tem problema. E o feriado em dobro. Então, olha só, o feriado em dobro por aqui, qual que é a fórmula que ele busca para a gente, né? Ele busca o histórico salarial, divide por 30 e multiplica por 2, que é exatamente aquilo que a gente fez lá. Lúdia, eu posso usar esse aqui, feriado em dobro? Vai depender de como estiver lá na sua sentença, de como estiver no seu caso. Mas só se atentem, porque às vezes na sentença está escrito feriado, né? Aí o aluno chega e fala assim: meu Deus, feriado. Feriado é aqui, feriado em dobro. Tá muito claro para mim que é aqui que eu tenho que apurar o feriado, né? Mas às vezes não é o melhor lugar, não é a melhor forma de apurar. Então, quando o aluno chega aqui, principalmente para quem está começando, ele chega no Expresso, ele está calculando feriado, ele vem direto aqui no feriado em dobro. Mas talvez não é a melhor forma. A melhor forma é aqui nas horas extras 100%. E aí depois se altera o nome, feriado, né? Então, só para vocês verem. Ficou claro para vocês, gente? Nem sempre o óbvio é o melhor a ser feito ali, tá? Então, nem sempre. Tem que entender de uma forma geral e pensar no todo, beleza? Então, gente, aqui, isso que eu mostrei para vocês, né? Voltando aqui para nossa... Alguém perguntou se a apresentação vai ficar disponível. Gente, eu acho que não, tá? Acho que é só para quem está ao vivo comigo ou quem for assistir depois aqui, tá bom? Então, como verba principal é isso. Pode ser deferido o pagamento específico de feriados em dobro.
E, além dessa principal, o que a gente pode ter? Verbas reflexas. Qual o exemplo de verbas reflexas? É justamente horas extras e reflexos em repouso semanal remunerado e feriado, tá? E aí, chega aquela dúvida, né? E aí, como é que eu calculo isso aqui? Eu vou mostrar lá no PJ Calc, e aí vem aquela dúvida, né? Feriado, né? É igual o repouso semanal remunerado nos cálculos ou é diferente? Sabe quando vem assim? Em geral, quando vem, né? Quando vem deferido reflexos de horas extras, vem deferido reflexo de horas extras em repouso semanal remunerado ou apenas em repouso semanal remunerado, ou vem deferido em repousos e feriados, tá? E é aí que entra os dois entendimentos, as duas correntes que nós temos. Nós temos uma corrente que indica, que defende, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês mais para cá, que defende que o repouso semanal remunerado não se confunde com feriados e nem abrange estes. Então, a corrente número 1, que é inclusive a defendida pelo Manual de Cálculos do TRT3, lá eles falam isso claramente. Repouso semanal remunerado é uma coisa, feriado é outra. E você só pode apurar os reflexos quando isso, os reflexos sobre os feriados, no caso, né? Quando isso for expressamente deferido na sentença. Então, é isso que fala o Manual de Cálculos do TRT3. Mas existe uma outra corrente que fala que os reflexos em repouso semanal remunerado abrange também os domingos e feriados, tá? E a gente vai ver isso dentro do PJ Calc. Inclusive, tem um material dentro do curso, né? Tem gente que ainda não deve ter chegado lá, mas tem um material dentro do curso que é sobre as principais impugnações. Tá lá no nosso módulo 9, que é o módulo de impugnações, tá? E aí tem um material lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é um material riquíssimo, tá, gente? Vocês precisam baixar esse material, ter sempre aí com vocês. Inclusive, ontem, quando eu fui responder uma impugnação, eu vim aqui, só copiei e colei, tá? Que é o seguinte, esse material, né, lá dentro do curso, do MP11ES, traz as principais impugnações e respectivas justificativas. E aqui eu tenho para vocês o argumento das duas formas, tá? Quando o autor impugna o perito, porque não incluiu os feriados no cálculo, porque aí o que acontece, gente? Quando a gente inclui o feriado no cálculo, né, reflexo em repouso semanal remunerado e feriado, é benéfico para o empregado. Por quê? Concordam? Se tem mais dias, eu vou ter um reflexo maior. Então, é benéfico para o empregado e prejudica a empresa, tá? Então, o que eu tenho aqui nesse material para eu compartilhar com vocês? Que tá lá dentro do curso, dentro do MP11ES, tá, gente? Tá lá dentro. Então, esse material aqui é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Então, quando a gente está em favor de separar a primeira tese, né? Eu estou separando feriado do repouso semanal remunerado. Então, não procede o argumento, uma vez que os feriados só poderão ser incluídos nos cálculos se houver determinação expressa na sentença. Essa é a orientação do Manual de Cálculos do TRT3. Então, o Manual de Cálculos, ele fala, as horas extras habituais podem refletir nos repousos e feriados. O critério para apuração do reflexo das horas extras sobre repouso é dividir o número mensal de horas extras pelo número de dias úteis do mês e multiplicado pelo repouso. Aí ele fala, os feriados apenas serão incluídos quando a sentença determinar ou existir disposição em norma coletiva que favoreça o empregado, visto que o repouso semanal remunerado não se confunde com os feriados. E aí, já quando a gente inclui, né, o feriado, joga tudo no bolo ali, existe também a outra corrente, existe a outra interpretação, que é o seguinte, os reflexos em repouso semanal abrangem os domingos e feriados, em conformidade com o artigo da Lei 605 de 1949, porque a lei fala que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas
preferencialmente aos domingos, nos feriados civis e religiosos. Então, essa lei, ela define igualmente domingos e feriados como repousos, tá? E esse argumento aqui, gente, eu peguei de um juiz, tá? Foi exatamente esse argumento que um juiz utilizou para defender que repouso semanal remunerado e feriado é tudo igual. Então, os reflexos têm que entrar na base para todos, tá? A Vanilce falou que esse material de impugnação me ajudou ontem. Me ajudou também, Vanilce. Sabe o que me ajudou ontem? Ontem eu tive uma impugnação aqui, ó, sobre a contribuição previdenciária. Aí, taxa Selic na contribuição previdenciária. Quando a empresa alega que não pode aplicar juros Selics no INSS. Aí eu já vim aqui, gente, olha que beleza. Eu nem preciso fazer nada. Já vejo que a impugnação é essa, eu já copio isso aqui tudo, ó. Pego isso aqui, copio e já coloco lá no meu cálculo, imediatamente. Esse material ajuda demais, tá, gente? Quem ainda não está acompanhando esse material, não tem esse material aí, pode baixar, porque ele ajuda demais da conta, ok? E aí, gente, isso aqui que eu falei para vocês, ficou claro? Deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui lá no PJ Calc. Isso tudo que eu falei aqui para vocês, gente, tá aqui no PJ Calc, ó. Quando eu busco um cálculo, por exemplo, de hora extra, vamos supor até hora extra aqui 100%. Busquei um cálculo de hora extra, tá? Aí eu pego um reflexo em repouso semanal remunerado. Aqui dentro ele traz para mim o PJ Calc, ele traz automaticamente repousos e feriados, tá? Então, o PJ Calc, o que ele faz? Ele vai pela segunda corrente. Ele não vai de acordo com o manual do TRT3. Ele vai pela segunda corrente. Ele leva como se fosse tudo igual, tá? E você, Lud, como que você faz? Né? As pessoas me perguntam muito, qual é o entendimento que você tem? Gente, eu sou cria do TRT3, né? Então, o meu entendimento é como o TRT3. Quando a sentença não defere expressamente feriados, se eu lembrar de mudar no PJ Calc, eu considero apenas o repouso semanal remunerado, tá? Então, o que eu faço? Estou lá fazendo meu cálculo. Vi que ela não considerou, eu venho aqui e eu mudo somente para repousos, tá? Então, venho aqui e mudo somente para repousos, ok? Ah, eu esqueci. Deixei aqui repouso, feriados e pontos facultativos. Sigo com a minha tese até o final, tá? Por que eu sigo com a minha tese até o final? Porque tem dois entendimentos. Então, não vou retificar meu cálculo. Vou deixar seguir com esse entendimento, tá? Mas é só você ir ali e alterar essa questão. Ah, o meu juiz mandou repouso e feriado. Ok, é aquilo que o PJ Calc já sugere. Ah, ele mandou só repouso. Aí fui impugnado, vou ter que deixar só repouso. Vai lá e altera, tá? Agora tem um outro detalhe, deixa eu mostrar para vocês também no PJ Calc. Isso aqui é um detalhe importante, gente, que é o seguinte, olha só. Logo aqui no início, no parâmetro dados do cálculo, tá? Caso vocês nunca tenham observado, deixa eu aumentar. Logo aqui no parâmetro, a gente tem a opção de considerar feriados estaduais e considerar feriados municipais. Então, o PJ Calc, ele traz isso para a gente marcado como padrão, mas a gente precisa observar. Por quê? Tem sentenças, inclusive uma que eu fiz essa semana, que ela fala que é para observar, que o juiz defere o pagamento apenas dos feriados nacionais, tá? O juiz falou nessa sentença que os feriados municipais e estaduais, né, o empregado deveria ter comprovado nos autos que era feriado e que ele trabalhou naquele feriado, e ele não comprovou. Então, o juiz mandou pagar apenas, tá? Mandou pagar apenas a questão dos feriados nacionais. Nesse caso de pagar só os feriados nacionais, basta vir aqui e desconsiderar. Eu não quero feriado na estadual nem municipal. Então, depois eu vou lá, na hora que eu for fazer o meu cálculo ali, né? Eu vou lá, eu faço o meu cálculo, na hora que eu for até apurar a hora extra, ele não vai considerar esses dias como feriados. Então, a gente pode escolher.
Fala para mim no chat se vocês já tinham observado isso aqui, gente. Já tinham visto lá nos parâmetros essa questão de considerar feriado estadual e feriado municipal? Fala para mim aqui se vocês já tinham visto isso, gente. O Flávio está perguntando. Mas o artigo da Constituição Federal, artigo 67, 385 da CLT, não menciona feriados. Como é que fica? Vale o que está na sentença mesmo? Gente, sempre vale o que está na sentença, tá? Se a sentença está expressa, sempre vale o que está na sentença. Se o juiz mandou pular cambalhota, a gente vai pular cambalhota, gente. Por mais impossível que seja, tá? Então, sempre vale o que está ali na sentença. Mas, nesse caso, Flávio, né, existem outros entendimentos e que são baseados também em legislação, né? Então, por exemplo, como eu falei para você, como eu falei aqui, aquela questão do feriado, de considerar tudo junto, né, tem também um embasamento, que é esse aqui, ó. A legislação, deixa eu ver aqui. Olha só, a lei, né, número 605 de 1949, ela fala que todo feriado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas da empresa, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, assim, tem também embasamento legal, tá? Para considerar o feriado no bolo geral aí. Tá bom? Então, os dois têm embasamento legal. Mas, se na sentença tiver expresso, aí não tem dúvida. Aí tem que apurar sobre os feriados também, tá? Agora, olha só, gente. Vai falando para mim aqui se vocês gostaram da aula de hoje, se vocês acharam interessante. A gente já está caminhando para o final. Mas antes eu quero trazer uma curiosidade para vocês aqui, gente. Olha só. Tem uma curiosidade que eu trouxe, que eu estava pesquisando hoje e achei super interessante, que é o seguinte, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Uma curiosidade, eu li, né, e eu não sabia, não sei se vocês já sabem disso, eu pelo menos não sabia, que existia antes uma lei de antecipação dos feriados. Olha só isso. Alguém já ouviu falar isso, sobre lei de antecipação dos feriados, gente? Fala para mim aqui no chat. Antes, tinha uma legislação, não me lembro até que data agora, tinha uma legislação, no livro do professor José Aparecido fala isso, quando o feriado, né, caía durante a semana, o feriado era antecipado para segunda-feira. Gente, olha que coisa boa, todo feriado que caísse na semana. Coisa boa, sim, seria bom para nós, né, que iríamos usufruir dos feriados, tá? Só que, olha que confusão que isso deve dar nos cálculos, porque não tinha um dia fixo, né? Então, tinha que estar sempre pensando como é que seria esse feriado, como é que ia colocar isso no cálculo. Então, imagino que devia gerar uma certa confusão aí, né? Mas os feriados eram antecipados para segunda-feira. Para os trabalhadores, né? Eu vejo isso como positivo, porque eles iam poder descansar mais, né? E aí, quando tivesse 2 feriados na mesma semana, um feriado isso para essa segunda-feira e o outro feriado era para a segunda-feira seguinte. Então, olha que legal. A Eline falou que teve isso durante a pandemia, foram antecipados vários feriados. Nossa, Eline, eu nem lembro, você acredita? Eu acho que pelo fato de eu ser servidora pública, essa questão eu estava de home office, né? Então, eu acho que não fez muita diferença na minha vida, sabe? Então, eu nem vi, né? Percebi que a antecipação dos feriados naquele período da Covid, do lockdown. Então, isso que a Eline falou, não sabia que já existia uma lei. Já teve, tá, gente? Antes, há um tempo atrás, antes de 85, antes de eu nascer, eu acho, teve essa lei. Aí eu achei super interessante. Eu não sabia disso. É uma curiosidade, né? Tinha essa antecipação. Mas isso trouxe alguns problemas aí, né, para o trabalho mesmo, das empresas, e depois essa lei foi revogada. Mas já existia uma legislação sobre isso. Interessante, né? Bom, então, gente, o que eu quero falar para vocês, né? O pessoal falou que ótima a aula, muito boa, que bom. As aulas de terça-feira vão ficar nesse horário mesmo? O que vocês acham, gente? Fala para mim se vocês gostaram desse horário, se foi melhor para vocês. Bom, eu fiz uma pesquisa nos stories e 83% das pessoas pediram as aulas nesse horário das 7 horas da noite, gente. Nossa Senhora!
Então, em princípio, a gente vai manter por um tempo nesse horário, tá, gente? Por um tempo, nós vamos manter nesse horário das 19 horas e vamos ver como é que vai ser o andamento. Mas, em princípio, nesse mês de fevereiro e mês de março, a gente vai manter desse horário às 19 horas, combinado? Pessoal, então hoje vimos aí, só fazendo um resumo, o que vocês aprenderam nessa aula aqui hoje. Aprenderam quais são os feriados, né, que a gente deve considerar quando a gente for fazer o cálculo trabalhista. Inclusive, gente, quando a gente lança lá no cartão de ponto, aquela jornada fixa, né? Então, aquela jornada semanal, por exemplo, ou jornada que seja de escala e tudo, né? Quando a gente lança lá de forma fixa, isso, o próprio PJ Calc, ele já faz o cartão de ponto pensando nesses feriados, tá? Claro, de acordo com a parametrização ali. Detalhe, gente, eu queria comentar com vocês também sobre a questão de funcionários 12 por 36. Antes da reforma trabalhista, funcionário 12 por 36, era comum ver ações na justiça desses funcionários que entravam na justiça pedindo para receber o feriado em dobro. E muitas vezes eles ganhavam, tá? Eu mesma já fiz inúmeros cálculos assim. Após a reforma trabalhista, ficou estabelecido, ficou esclarecido que o funcionário que trabalha 12 por 36, ele já é remunerado no seu salário pelos feriados em dobro, tá? Pelos feriados. Então, por exemplo, funcionário 12 por 36. Hoje ele trabalha e aí ele vai folgar, trabalha 12 horas, depois vai folgar as 36. Se essas 12 horas dele der num feriado, ele não vai receber em dobro para isso, por isso, tá? Então, após a reforma trabalhista, isso já foi estabelecido aí, tá bom? Só lembrando disso. Então, o PJ que ele já faz, né, o cartão de ponto já apura, considerando, né, essa questão dos feriados e tudo. O feriado, ele pode ser deferido como verba principal, onde o juiz manda apurar o feriado em dobro. Esse feriado em dobro pode ser o dobro do dia ou o dobro das horas trabalhadas, tá? E ele pode ser considerado também como verba reflexa. Vai ter impacto também na verba reflexa, tá? Por isso que é importante lá considerar a tabela atualizada do tribunal que você está trabalhando, porque de acordo com cada tribunal vai ter os feriados estaduais e os feriados municipais também. E aí na hora do reflexo tem que observar se vai ser reflexo em repouso semanal remunerado e feriado ou apenas reflexo em repouso semanal remunerado. Isso também vai impactar no cálculo. Ok? E, logicamente, se eu estou fazendo um reflexo desse, o que eu tenho que pensar? Se eu tenho mais dias de feriado, eu vou ter um reflexo maior. Então, impacta diretamente no valor da liquidação ali, tá bom? Ótimo, esse horário ficou ótimo. Beleza, o pessoal gostou do horário. Ótimo. Terça-feira de carnaval, haverá aula ou será feriado? Eline, eu estarei em Viçosa. E em Viçosa é feriado terça-feira de carnaval, tá? Gente, terça-feira de carnaval, não vou dar aula, vou liberar vocês aqui. Quem estiver na folia, aproveite bastante. Quem não estiver, aproveite esse horário para estudar, né? Para poder estudar bastante ali. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês, não saiam, tá, gente? Deixa eu fazer uma reflexão e falar uma coisa importante para vocês aqui. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha irmã e, na verdade, eu já tinha escutado falar sobre isso e a gente estava falando sobre isso também hoje de manhã, tá? Inclusive, várias novidades estão por vir aí, hein, gente? Hoje ficamos a manhã inteira em reunião, nós sócios da Escola da Perícia, tem muita coisa boa chegando aí. Então, o que acontece? Esse ano de 2024 é um ano de muita colheita, tá, gente? É um ano, assim, para quem acredita nessa questão dos números, para quem acredita no universo, eu acredito na questão da energia. E acredito muito, tenho muita fé que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E, para quem não sabe, né, olhando aí por essas questões dos números e tudo, né, esse ano de 2024 é o ano da colheita demais. Então, quem plantou muita coisa ruim vai colher coisa ruim, né, gente? E quem plantou coisa boa, que é o caso de vocês, vai colher muita coisa boa. Então, o 2024, gente, é o ano, né, de estudar e de colher.
tá? Então, é um ano muito próspero. É um ano próspero para os negócios, é um ano próspero financeiramente. Então, assim, quem acredita, coloca aqui para mim. Amém, amém. Eu acredito. Quem não acredita, né, não custa nada ter um pensamento positivo. Mas o que eu quero dividir com vocês, né? Que hoje de manhã eu estava conversando sobre isso com a minha irmã e eu quero passar isso para vocês também. Então, aproveitem esse ano de 2024, porque é um ano muito próspero e para vocês que estão investindo, estão ingressando na área da perícia, principalmente, porque o ano para a perícia é um ano que tem tendências muito boas, tá? Então, a gente ainda vem colhendo frutos ainda da pandemia, ainda tem processos chegando agora na liquidação, teve um aumento aí de processos, né? A gente já falou um pouco sobre isso, das perspectivas para 2024. Então, assim, é um ano de muita colheita. Tá? Então aproveitem, estudem, se dediquem. Quem não vai fazer nada no carnaval, né? Não tem programação, aproveita para estudar, tá? Maratona as aulas aí, aproveita. Terça-feira de carnaval a gente não vai ter aula, mas quinta-feira agora tem aula do PAP, tá? Programa de apoio ao perito, que será comigo ou com a Lilian ou com nós duas, ainda não sei. E a quinta-feira que vem, aí não sei se a gente vai ter o PAP. Provavelmente sim, tá? Mas aí eu falo com vocês, eu falo para vocês lá no grupo dos alunos. Combinado? Amém, amém. Isso mesmo. Eu acredito, gente. Vai ser um ano de muita colheita para todos nós, se Deus quiser. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada depois disso tudo de conteúdo aqui que eu trouxe para vocês hoje. Agora vocês não vão errar nada sobre feriado. Toda vez que for fazer um cálculo, vai lembrar dessa aula aqui, tá? E aí, vamos manter esse horário, então, de terça-feira às 19 horas e quinta-feira também às 19 horas, né? O PAP, o Programa de Apoio ao Perito, que esse é exclusivo para os alunos com a matrícula ativa do curso, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima semana e nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigada a você, Suelen. Obrigada, Sandra. A aula fica gravada, tá, gente? No YouTube por 7 dias e depois sobe para a Ludflix, que é onde a gente deixa as nossas aulas que eu dou toda terça-feira no YouTube, ok? Tchau, pessoal. Até mais.